Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cuide-se. Na edição de hoje vamos falar sobre a gastrite e para tal temos cá conosco a doutora Luzmira Mutange. Seja bem-vinda, doutora Luzmira. Boa tarde, muito obrigada, doutora Sheila, pelo convite. Obrigada pela audiência aos nossos caros telespectadores. A doutora Luzmira é gastroenterologista. Doutora Luzmira, o que é gastrite? Muito bem. Este é um tema muito bonito, porque é um tema muito frequente, é um tema que todo mundo, a maior parte das pessoas questionam e a maior parte das pessoas também sofre deste problema. Em termos de definição, a gastrite define-se como sendo uma inflamação do estômago. E esta inflamação pode ser de várias causas, mas vamos falar a posterior. Portanto, qualquer situação que culmina com uma inflamação ao nível do estômago, nós chamamos de gastrite. E para o telespectador lá em casa poder perceber quais são as causas da gastrite? Ok. Doutora Luzmira. Obrigada. Portanto, a gastrite é multifactorial, não é? Quer dizer que tem muitas causas. Quer dizer que tem muitas causas e vou começar a mencionar desde o mais simples até o mais complexo. Nós temos como causa de gastrite o stress. O stress, a ansiedade, a depressão são uma das formas que as pessoas acabam desenvolvendo a gastrite, porque elas envolvem, de certa maneira, uma estimulação nervosa. E nós temos receptores de alguns nervos ao nível do estômago e que, quando nós ficamos nervosos, já ativamos as nossas hormonas de stress e, consequentemente, o estômago também reage a este stress, causando, portanto, a dor. A outra causa da gastrite, nós temos aquilo que nós chamamos de infecção pela famosa bactéria, o Helicobacter pylori. É uma bactéria que muitos já ouviram falar. É o nome da bactéria que, na verdade, ele habita ao nível do estômago e no estômago ele pode causar um aumento da produção do ácido, pode causar uma inflamação, pode causar uma úlcera e pode causar também um cancro. Portanto, esta é uma das causas da gastrite. Então, a gastrite pode levar ao cancro do estômago? A gastrite, sim, pode levar ao cancro do estômago quando é uma gastrite de longa data, portanto, uma gastrite crônica, mais de muitos anos de evolução. E, por último, que é o mais frequente, na verdade, são os nossos hábitos alimentares. Nos dias atuais, nós temos feito uma transição, eu estou a falar nós como moçambicanos, porque nós estamos a vir de um hábito, digamos que se olharmos para os nossos antepassados, os nossos pais, tem uma alimentação muito mais saudável em relação aos nossos filhos ou mesmo em relação a nós mesmos. Portanto, a alimentação rica em gordura, rica em condimentos, que são temperos, principalmente os temperos em pó, uma alimentação rica em alimentos industrializados, estamos a falar de enlatados, estamos a falar de embutidos, também chouriços. Exatamente, os chouriços, isso, tudo que é enlatado, tudo que quando compramos está dentro de uma lata é fator de risco. O recomendado é sempre usar os produtos frescos, os mesmos produtos que estão na lata, mas frescos. Portanto, essa é que é a recomendação. E, por último, é o consumo excessivo do álcool. Agora nós costumamos verificar que o consumo excessivo do álcool é causador de muitas patologias e o estômago é dos primeiros que também é afetado, porque nós, quando ingerimos, o primeiro sítio que passa é o esôfago, depois vai para o estômago e ao nível do estômago pode causar sim uma inflamação e culminar com uma gastrite. Portanto, em suma, nós temos três grandes causas da gastrite, que é a infecção pelo Helicobacter, os nossos hábitos alimentares e o nosso estilo de vida relacionado ao stress. De referir, ainda no grupo dos alimentos, de referir a água e os alimentos frescos.
Estes são um fator de risco porque não passam pelo processo de cozedura, não passam pelo processo neste caso da fervura, e não eliminamos aquelas bactérias que existem normalmente nos legumes e nas frutas, nas saladas. E é a famosa Helicobacter pylori, porque podia-se perguntar, e então, doutora, como é que nós apanhamos a bactéria? A bactéria, sim, nós apanhamos através dos alimentos frescos, os alimentos que nós levamos à boca e por uma má higienização dos mesmos. É uma curiosidade, doutora, como é que vamos lavar esses alimentos, então? Esta é a melhor pergunta que eu gosto de responder. Efetivamente, os alimentos devem ser lavados primeiro com água. A esponja que nós usamos para lavar a louça, eu costumo recomendar aos meus pacientes, lavem com aquela esponja com água e sabão, seja a fruta, seja o legume, sejam as folhas da alface, sejam, tudo que nós vamos comer sem passar pelo processo de procedura, deve ser lavado com água e sabão primeiro e depois deve ficar cerca de 3 a 5 minutos em água com umas 2 ou 3 gotas pode ser certeza, pode ser, agora nos supermercados já vendem um desinfetante para os legumes. Isto deve fazer parte do nosso cotidiano, deve ser algo que nós fazemos como costume, por forma a evitar que nós possamos comer e ingerir alimentos contaminados. No entanto, a água é um fator extremamente importante, porque muitos de nós sabemos que muitas têm cultura de beber água diretamente da torneira. Não está correto, porque nós sabemos que a água é um fator é uma forma de contaminação, não é? Portanto, a água deve ser fervida. Quando ela começa a ferver, deve ficar pelo menos alguns minutos a ferver. Ou água mineral. Portanto, quem pode comprar água mineral, quem não pode, também é seguro consumir água fervida. Não há nenhum problema. E doutora Luzmira, quais são os sintomas da gastrite? Muito bem, falar de sintomas da gastrite, o sintoma primordial que às vezes até a pessoa vem e diz que eu tenho gastrite, é uma dor que os nossos pacientes apresentam-se, uma dor ao nível do abdômen, na parte superior do abdômen, não é? É uma dor que os pacientes referem que às vezes piora quando se alimentam de alimentos gordurosos, alimentos, quer dizer, como gordurosos, com óleo, com picantes, com temperos. Até eles vêm e dizem, olha doutora, a dor começou depois de eu ter comido alimento X. Portanto, o primeiro sintoma é a dor, podendo estar ou não associado ao vômito, não é? A dor começa nesta região do abdômen superior e às vezes irradia para as costas, e às vezes vem até aqui ao ombro e irradia aqui para as costas. Portanto, irradiar, é deslocar-se, é uma dor que tem num ponto que é no estômago, mas também vai para as costas. Portanto, este é outro sintoma importante. Aliado a isto, nós temos aquilo que nós chamamos de sintomas de alarme. Quais são os sintomas de alarme? É aquela dor que mesmo depois de fazer a medicação, o paciente persiste com dor. É aquela dor que está associada com emagrecimento, com dificuldade de ingerir dificuldade de alimentar-se, de ingerir os alimentos. Outro sintoma alarmante é o vômito com sangue, não é? Aí nós temos de pensar que possa haver alguma coisa a mais. Exatamente, é o sintoma que nos diz, olha, isto já não é só uma gastrite, tem que começar a pensar que já deveria ter procurado os cuidados de saúde. Portanto, estes são os sintomas associados, mas persistência da dor, emagrecimento progressivo, vômitos com sangue. Estes são efetivamente os sinais de alarme que devemos nos alertar. Então, mas é importante sabermos que não devemos ir ao hospital só quando tivermos os sintomas de alarme. Mesmo quando tivermos a dor, já é um sinal para ir procurar a ajuda de um profissional de saúde. Exatamente, sim. E qual é o tratamento, doutora Luzmira, para a gastrite? Tem tratamento? Sim, a gastrite tem tratamento. Às vezes os pacientes vêm e nós fazemos o exame e dizemos que, olha, tens uma gastrite crônica. Então o paciente pergunta, eu vou ter isto para toda a vida? A resposta é não vai ter isso para toda a vida, porque primeiro devemos ter a consciência de tomar as medidas
não medicamentosas, que é o estilo de vida. Nós sempre, a nossa primeira abordagem é mudança do estilo de vida, é aconselhamento nos hábitos alimentares, os alimentos que já falamos, os alimentos gordurosos, os temperos, este grupo de alimentos deve ser retirado da sua dieta, não só para si e para a sua família, porque hoje é a senhora ou é o senhor que senta, amanhã vai vir alguém da sua família. Portanto, são hábitos que nós devemos adotar como estilo de vida, não é? Portanto, outro aspecto importante é o consumo excessivo e abusivo do álcool. Portanto, é preciso, se não beber é melhor, ficamos mais satisfeitos, o estômago agradece. Se não, beba com moderação, não precisa de ser todos os dias, não precisa de acabar um volume mais elevado, portanto, ingestão com moderação é extremamente importante. E por outro, temos as medidas medicamentosas, não é? Que quando a pessoa está com muita dor, nós temos que aliviá-la. Portanto, podemos dar um grupo de medicamentos, que são os antiácidos, podemos dar os inibidores de broma de prótons, portanto, são um grupo de medicamentos específicos para tratar a gastrite. Portanto, temos esta abordagem não medicamentosa, o estilo de vida, a medicação. Para o stress, nós costumamos também recomendar a atividade física regular. Então, a prática da atividade física ajuda também a tratar Sem dúvida, sem dúvida. Por que eu falo isto? Porque nós agora temos um estilo de vida, um estilo de trabalho muito estressante, as pessoas andam muito ansiosas a correr, estão sempre com múltiplas tarefas. Então, isto de certa maneira cria uma ansiedade e pode causar, portanto, a gastrite. Quando nós pedimos para que o indivíduo comece a caminhar, primeiro, vai lhe fazer bem, porque é um momento de relaxamento, é um momento que há um desalúvio psicológico, portanto, caminhar ou correr, aquilo que o indivíduo conseguir, uma atividade física, não é? Porque às vezes as pessoas pensam que não, mas doutor tem que ir hoje. Não, vá à rua, põe a sapatilha, vá à rua, já está, não há nenhum problema. E basicamente é isto. E em termos de prevenção, é possível prevenir esta doença? Com certeza, com certeza. É possível prevenir esta doença adotando as medidas precocemente. Principalmente agora, nós costumamos já ver essa situação nas crianças. Portanto, deve-se adotar esta... Crianças com gastrite? Sim, crianças com gastrite, crianças com úlcera. São situações que antes não havia. Portanto, é preciso adotar estas medidas desde a idade infanto-juvenil, que é ensinar as crianças como é que se devem alimentar, ajudar a criança a ter um estilo de vida saudável, e agora as crianças brincam um pouco, as crianças comem fast food sempre, estão sempre com os chips e por aí em diante. Portanto, é preciso desde pequeno adotar este estilo de vida. Com relação aos mais velhos, consumir os alimentos devidamente higienizados, evitar o stress, ingerir o álcool de forma moderada, melhor não ingerir se possível. E pronto, basicamente estas são as medidas que nós deveríamos fazer para prevenir. O nosso estômago agradece. E que últimas considerações a doutora Luzmira gostaria de deixar para o telespectador lá em casa para perceber melhor sobre a gastrite e para encaminhar o seu familiar ou algum conhecido para o hospital o mais rápido possível? Muito bem. Portanto, o que eu gostaria de recomendar aos nossos telespectadores era, sempre que sentem-se incomodados com uma dor abdominal, não deixem que a dor se agrave, não deixem que a dor culmine com outros sintomas que caracterizam o agravamento. Procurem a unidade sanitária, procurem os profissionais de saúde para que possam melhor dar este aconselhamento, esta orientação, para que efetivamente se elimine aqueles fatores de risco. Se tiver a bactéria, não referi aqui, a bactéria ela existe, mas ela tem tratamento. Portanto, é possível sim o indivíduo ter a bactéria, curar pela bactéria e ficar livre deste problema. E pronto, basicamente
É isto, doutora Sheila. Muito obrigada, doutora Luzmira, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada ao telespectador lá em casa por ter acompanhado o nosso programa. Aguardamos por vós na próxima edição do Cuide-se.